nós pensamos em fazer uma série de mensagens. A série de mensagens, conforme os irmãos já viram, o título é A Vida Como Ela É. E a cada domingo nós vamos estudar um aspecto da vida como ela é. Hoje, a primeira mensagem, o tema é: a vida é feita de desafios. E eu fui procurar a definição de desafios. E desafio quer dizer espicaçada, aguilhoada, repto. Todos entenderam então o que significa desafio? Não é? Desafio quer dizer espicaçada, aguilhoada, repto. Pronto, já sabemos o que é desafio. Mas um outro dicionário nos facilitou dizendo que desafio é a instigação para fazer algo acima de suas capacidades. Aí melhorou. Vamos ler juntos? Instigação para fazer algo. Por favor, pode tocar. Ah lá, então, mais, já passamos 3. Tá a definição. E agora? Instigação para fazer algo acima de suas capacidades. Muito bem. Quando nós estudamos a série e dividimos as séries, a primeira então ficou para mim. A vida é feita de desafios. E eu deveria então fazer um relato histórico, mas não deveria ficar na história pela história, mas contextualizá-la com mensagem para os nossos dias. E deveria também fazer um spoiler. Eu não sei como que eu vivi até hoje sem essa palavra. Spoiler. Que numa tradução literal seria estraga prazer. Só que ao mesmo tempo também a recomendação para que nós não entremos nas próximas mensagens, nos próximos capítulos. Deveria entrar na história sem ficar na história. Deveria falar o que vai acontecer sem dizer o que vai acontecer. É só a graça de Deus. Nós vamos basear as nossas mensagens no livro de Josué. E então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Diz assim, Josué, capítulo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer
segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, desde o primeiro momento que o Senhor colocou nos nossos respectivos corações, da equipe pastoral, pensando neste tema. E eu quero te pedir, ó Deus, que sejam mensagens, e a começar desta, palavras que toquem no nosso coração, que tu nos alimentes, nos fortaleças, nos encorajem e nos ajude a andar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, uma breve apresentação do livro de Josué. Josué é um dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. Servem os 5 primeiros de pano de fundo para o livro de Josué. Josué é o primeiro dos chamados históricos. No livro de Gênesis, o primeiro livro, vem a promessa feita da parte de Deus a Abraão de uma terra prometida especial que Deus daria àquele povo. O livro de Êxodo registra a fuga da escravidão do Egito até a entrega da lei. O livro de Levíticos prepara o povo para adorar a Deus. Os livros de Números e Deuteronômios oferecem a estrutura cívica daquele povo. E o livro de Josué relata a posse do povo à terra prometida. Apesar de ser um livro histórico, é o testemunho de que Deus cumpre as suas promessas. Este é um resumo do livro de Josué. Uma prova de que Deus cumpre as suas promessas. Agora, a respeito de Josué. Quem foi Josué? O nome de Josué, primeiro, era Oséias, que literalmente significa salvação. Moisés, talvez tivesse a mesma dificuldade que eu, ele achou o Oséias com cara de Josué. Então ele mudou o nome de Oséias para Josué. Ele olhou lá, ô Josué, vem aqui. E aí ficou Josué, que significa o Senhor salva. O Senhor salva. Josué nasceu em meio à escravidão no Egito. E fez parte daqueles que chamaram a Deus pedindo livramento. Creio que vocês se lembram da história, que o povo de Israel estava no cativeiro, era escravo lá no Egito, e lá eles oravam pedindo para Deus que Deus os libertasse. E Josué faz parte daquele povo. E eu fico imaginando, Josué, um menininho, o pai e a mãe, vamos filho, vamos orar, ajoelha aqui, vamos orar para que Deus nos liberte, vamos orar, vamos pedir para que Deus nos abençoe e nos tire dessa escravidão. A primeira menção de Josué está em Êxodo capítulo 17, versículo 9, quando Moisés ordena-o a formar um exército e lutar contra os amalequitas. Em Êxodo 33, 11, diz que Josué buscava o Senhor desde a sua juventude. Ele já participava do ID, desde lá dos adolescentes, ou antes, desde o Shalom Kids. Ele já participava com os seus pais, já desde cedo buscando ao Senhor. Quando Deus deu a lei a Moisés, Josué estava com ele. Josué testemunhou as pragas, viu a impotência dos deuses egípcios,
a humilhação de Faraó, Josué faz parte dos 12 homens escolhidos para ir espiar Canaã, a terra prometida por Deus. E ele esteve ao lado de Moisés o tempo todo, aprendendo a liderar. Então, queridos, nós vemos aqui na história de Josué, Deus preparando-o para uma missão maior. Quando os israelitas já estavam próximos à terra prometida, eles duvidaram de que Deus podia cumprir a sua promessa. Vocês se lembram, já mencionei aqui, de que Moisés escolhe 12 homens e falam: agora vocês atravessam, vão lá e conheçam a terra prometida. Vocês vão ver como que é lá. E eles foram, 12, dentre eles Josué. Eles olharam, sondaram a terra, voltaram e disseram: olha, a terra é muito boa. Muito boa. As frutas de Itu não são nada comparado ao tamanho das frutas lá daquela terra. Tudo que produz é terra excelente, os frutos são magníficos. Só que tem um problema. Os homens de lá são gigantes. Eles são muito grandes, nós nos sentimos pequenininhos diante deles. A gente não vai poder entrar, porque se a gente for lá, eles vão acabar com a nossa raça. Não tem jeito. Apenas 2 dos 12 levantaram e disseram: não, realmente, os homens são gigantes. Mas Deus disse que ia nos dar, então vamos em frente. Apenas Josué e Caleb. Os outros 10 arrepiaram e ficaram com medo, falaram com Moisés, e Moisés preferiu ouvir os 10 e não ouvir Josué e Caleb e nem a promessa de Deus. E assim, eles não entraram na terra prometida e eles então passam 40 anos andando pela terra sem entrar na terra prometida, andando pelo deserto sem entrar na terra prometida. Deixe-me fazer um parêntese aqui, antes de continuar, e eu gostaria de desde já aprender 2 coisas aqui com Josué. A primeira é o princípio de autoridade. Ele poderia ter chegado para Moisés e dizendo o seguinte: olha, Moisés, olha, seu Moisés, é o seguinte, Deus disse que ia nos dar aquela terra. O senhor quer ir? Vamos. O senhor não quer? Eu vou. Porque tem promessa de Deus. O senhor quer ir? Vamos. Não quer? Eu vou. E teria formado ali o Israel 2. Dividido o povo. Mas ele tinha uma coisa importante que eu quero destacar, que é o princípio de autoridade. Josué foi enviado para sondar a terra, mas a decisão cabia a quem? A Moisés. Cabia a Moisés. E ele, mesmo sabendo da promessa de Deus, mas obedecendo a palavra de Deus no que diz respeito a princípio de autoridade, ele submeteu-se a Moisés. Eu penso que este ponto eu estou destacando, porque é muito importante, porque aqui está algo que tem se perdido nos nossos dias. Princípio de autoridade. Onde muitas vezes alunos não respeitam os professores, muitas vezes funcionários não respeitam os seus respectivos chefes, filhos não obedecem os pais, e até mesmo na igreja, às vezes se enfrenta essa dificuldade de princípio de autoridade. Deixa por conta de Deus. Eu fui criado numa família onde sempre me ensinaram
a questão do princípio de autoridade. E papai e mamãe nunca se permitia que se falasse de pastor. E se às vezes começava a dizer, dizia o seguinte: é por conta de Deus. Quem o julga é Deus. Vai dar conta para Deus. Tanto isto é verdade, que Moisés não entrou na terra prometida. Chegou até na divisa, viu a terra prometida, mas como ele não tinha confiado lá atrás, Deus trabalhou e não permitiu que ele entrasse na terra prometida. É por conta de Deus. Um outro aspecto que eu vejo na vida de Josué é que ele teve paciência de esperar 40 anos. Eu posso imaginar ele andando por aquele deserto e pensando: o dia que eu entrar na terra prometida. Quando eu pisar naquela terra que Deus disse que ia nos dar. Quando eu chegar lá. E ele esperou 40 anos. Eu aprendo com ele aqui que nós precisamos trabalhar a nossa ansiedade. Saber esperar o tempo certo. Moisés não entrou na terra prometida, mas Josué e Caleb entraram. Aliás, ninguém daqueles de 40 anos atrás, quando chegaram ali próximo da terra prometida e ficaram com medo de entrar, ninguém entrou, exceto Josué e Caleb, porque eles confiaram no Senhor. Fecha parênteses. Então, após a morte de Moisés, Josué assume o comando do povo, com a responsabilidade de conduzi-los àquela terra da promessa. E ele assume aquela responsabilidade, e junto com a responsabilidade, vários desafios. E eu quero justamente trabalhar um pouco com os irmãos hoje, a questão de alguns desafios, e à medida que eu for falando dos desafios na vida de Josué, você pode permitir também que o seu pensamento e que o Espírito Santo traga ao seu coração alguns desafios que você tem enfrentado. Porque a vida é feita de desafios. Josué sabia que não seria fácil liderar aquele povo. Primeiro desafio: substituir Moisés. Um dos maiores líderes da Bíblia. Tinha autoridade sobre o povo. O povo o ouvia, o atendia. E agora Moisés morre. Josué, agora você é o novo líder. É um desafio e tanto. Substituir alguém que está indo muito bem. Eu trabalho muitas vezes com pastores, e quando há sucessão de pastores, sempre a gente conversa. Às vezes é um pastor que está indo muito bem no ministério, está indo muito bem, mas circunstancialmente ele vai sair, e agora chega alguém novo. Substituir aquele pastor. Aí outros, quando o pastor está saindo, porque não está tão bem, bom, aí é mais fácil, a igreja não está tão bem, então, aí ele vai entrar e vai... Mas Josué era um líder muito forte, e eles eram diferentes. Onde Moisés tinha sido criado? Tinha sido criado como príncipe no Egito. Ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Ele era poderoso em palavras e em obras. Josué, entretanto, foi criado como escravo lá no Egito. Mesmo em características e personalidades, eles não se pareciam. Não tinha nada a ver um com o outro. Entretanto, Deus tinha chamado Josué. Entenda, queridos, onde você está, o que você está fazendo, é como um tempo
tempo de preparo para os próximos desafios. Onde você está hoje? O que você está fazendo? Quais são os desafios que você tem enfrentado? São preparativos para a missão que Deus tem para você. Segundo desafio, ele tinha de conquistar o povo. E diga-se de passagem, era um povo difícil. Era um povo muito difícil. Às vezes eu fico perguntando por que Deus escolheu aquele povo como sendo o seu povo. Um povo de dura serviço. Eles estavam bem. Quando eles estavam bem, eles desobedeciam a Deus, construíam altares, serviam a outros deuses. E aí vinham os inimigos, eles corriam para Deus. Deus abençoava, Deus dava vitória, Deus os libertava. E eles estavam agora numa função melhor. Acabou o problema, acabou a guerra. Novamente, quantas e quantas vezes eles desviavam-se de Deus. E eu fico perguntando, por que Deus foi escolher aquele povo? Um povo difícil. E eu penso que Deus trabalhou com aquele povo para dizer o seguinte: se eu os amei, eu amo vocês também. Se eu cuidei deles, eu cuido de vocês também. Se eu os protegi, eu protejo vocês também. Porque se fosse um povinho muito legal, muito joia, muito temente a Deus, a gente ia dizer, eles eram abençoados, Deus cuidava deles, porque o povo exemplar, o povo amoroso, o povo temente. Então, queridos, isso daqui nos dá uma grande esperança. Deus pode nos amar. Aliás, Ele nos ama. Ele pode nos proteger. Aliás, Ele nos protege. Ele pode nos dar oportunidades. Ele nos dá muitas oportunidades. Então, queridos, ele tinha que conquistar aquele povo. E no momento de transição, ou seja, primeiro eles eram escravos. Tinha formado na mentalidade deles: somos escravos. Depois muda a posição social deles. Não eram mais escravos, agora eram nômades. Tinham que andar, perambular 40 anos sem lugar fixo. Agora, eles estavam prestes para fixarem-se no lugar. Esta é a nossa casa, este é o nosso país, esta é a nova terra. E estavam também prestes para tornarem-se agropecuaristas. Eles teriam que plantar, eles teriam que ter os seus animais. Então, é uma mudança cultural que Josué tinha de trabalhar na cabeça, na mente daquele povo. E quando Deus lhe levantou, o povo se mostrou firme em obedecê-lo. Aí ele se encorajou. Porque o povo se posiciona, se dispõe a obedecê-lo, a segui-lo, e então isto, ele vence mais um desafio, e encoraja-se para o próximo. Eles tinham então, agora o terceiro desafio, tinha de levar o povo a conquistar a terra prometida. Aquela não era uma conquista dele, mas era da promessa de Deus. Não era somente o que ele tinha no coração, mas o que Deus tinha no coração, porque Deus fez aquela promessa, nasceu no coração de Deus. E aqui, queridos, eu penso também que nós precisamos aprender. Quando nós sabemos que nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós sabemos que estamos dentro dos propósitos de Deus, cada desafio se torna mais fácil, porque nós sabemos que Deus está nesse negócio. Eu sempre digo o seguinte: quando nós estamos no centro da vontade de Deus,
nós não precisamos pedir as bênçãos de Deus. Porque no centro da vontade de Deus já vem com o certificado de garantia. Então, a preocupação aqui, essa era a vontade de Deus, era o propósito de Deus. E eu penso que nós precisamos constantemente saber, nós estamos fazendo o que Deus quer que façamos? Nós estamos indo para onde Deus quer que nós estejamos? Nós estamos falando aquilo que Deus quer que falemos? Nós estamos no centro da vontade de Deus? Se as respostas forem positivas, saibam que é mais um desafio que será vencido em nome de Jesus. O quarto desafio, eu vou mencionar aqui este desafio, que é o atravessar o rio Jordão. Eles tinham que atravessar. Eles estavam ali em Sitim, estavam diante do Jordão, que se tornaram um obstáculo, porque eles tinham que atravessar do outro lado da margem do Jordão. Essa vai ser uma mensagem futura, mas apenas para colocar como este desafio. Eles chegaram, tinham que entrar na terra prometida, mas tinha um grande desafio na frente. Nada mais, nada menos que um rio. E as águas do rio Jordão nessa época transbordavam as suas margens. Era época de cheia. Lá no centro do leito do rio, era muito profundo. O que eles iriam fazer agora? Era um desafio além das possibilidades deles. Quando nós temos um desafio maior do que aquele que nós podemos enfrentar, e se o mar se fechar, Deus abre. Deus abre. Nós temos uma música nesse sentido. Quando o desafio é maior do que as nossas forças, Deus faz milagres. E o Deus de Moisés, que abriu o mar vermelho, o Deus de Josué, que abriu o rio Jordão, é o nosso Deus, que Ele pode abrir o caminho à nossa frente, para que vençamos todos os desafios. Ninguém entra na terra prometida sem enfrentar desafios. Ninguém recebe as bênçãos de mão beijada sem que também tenhamos que enfrentar muitos desafios. Deus tem bênçãos para mim, Deus tem bênçãos para vocês, Deus tem bênçãos para Shalom, mas tem desafios. Tem desafios. Quinto e último desafio seria um caminho novo. Eu disse que o capítulo 3 será a base de uma nova mensagem. Mas eu quero destacar o versículo 4, quando ele diz: haja distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela, a arca. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Qual é o desafio aqui? É algo novo. Ele nunca tinha passado por lá. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que muitas vezes nós temos de enfrentar desafios que nunca nós tínhamos vivenciado antes. E eu penso que isso daqui nos ensina, porque muitas vezes nós desistimos da bênção por causa de coisa nova.
eu nunca fiz isto, eu nunca vi isto, eu nunca agi dessa maneira, e desiste. Às vezes está para receber um trabalho novo, e eu tenho visto gente que vai começar, tem uma proposta, mas é muito diferente do que eu fiz até hoje. Eu não sei fazer, e abre mão. Permita-me ilustrar com uma experiência pessoal. Quando eu fui para o seminário, papai não tinha condições de me ajudar financeiramente, a igreja era pequena, também não tinha condições, e o presbitério tinha tomado uma decisão de não ajudar mais os seminaristas. E eu fui para São Paulo, era meu sonho. Eu fui fazer o seminário. E para isso eu precisava trabalhar para me manter no seminário. E eu tinha uma profissão de escrevente de cartório. E eu fui procurar o 7º tabelião. Cheguei, me apresentei, ele disse, olha, estou precisando de um escrevente aqui. Você sabe lavrar escrituras? Sei. Você lavra escrituras de apartamentos? Queridos, ia ter apartamento em Cândido Mota? Não é? Mal a gente tinha ouvido falar que existia apartamentos. Mas, e é diferente, tem outros dados para lavrar uma escritura de apartamento, diferente de lavrar uma escritura de um terreno, de uma casa. E agora? Eu disse para o tabelião, é o seguinte, eu não sei, eu nunca lavrei, mas se o senhor me ensinar, eu aprendo. Ele disse, tá bom, eu vou te dar 3 meses, mas só que nesses 3 meses você vai trabalhar como auxiliar, e o seu salário será tal. Eu falei, não tem problema. E aí ele foi me ensinando, eu fui aprendendo, com 1 mês, eu já tinha aprendido a lavrar escritura de apartamentos. Confesso que eu fiquei com medo, vou lavrar uma escritura de apartamento, eu nunca fiz isso antes. Mas Deus me abençoou, Deus me ajudou, e enfrentei esse desafio, confiando no Senhor. De tal forma, queridos, que se Deus abre uma porta para você, não fique com medo dos desafios. Não fique com medo do caminho novo. Eu nunca fiz isto. Eu não sei como faz isto. Se Deus está abrindo, confie no Senhor. Confie no Senhor. Ninguém entra na terra prometida sem que enfrente desafios. São muitos os desafios da vida. O que você está enfrentando hoje é para preparar para o próximo. Nada vem assim tão prontinho. São desafios que nós temos de enfrentar. Quando eu terminei o seminário, eu tinha plena convicção do meu chamado pastoral e que eu deveria ir para o interior. Em 1974, eu recebi, em dezembro de 74, meu último salário como escrevente do 7º tabelião em São Paulo. 900 cruzeiros. Em janeiro de 1975, eu recebi meu primeiro salário em Cândido Mota. 120 cruzeiros. Mas eu sabia que Deus estava nesse negócio. E enfrentei o desafio. O desafio ainda era um pouco maior, por quê? Porque 3 das igrejas eram de zona rural e só podiam me pagar na época da colheita. Voltei para o cartório. Trabalhava durante a semana como escrevente. Domingo eu pastoreava Cândido Mota, Palmital, Ibirarema, Campos Novos e Barra Mansa. 5 igrejas. Por que eu estou dizendo isto, queridos? Porque a nossa vida é feita de desafios. E eu tenho visto muita gente perder bênçãos
Porque não enfrentam o desafio. Ah, estou cansado. Ah, eu não dou conta. Ah, eu tenho visto gente dizer o seguinte: ah, eu não consigo fazer a faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. Eu não dou conta. Eu não sou nem um pouquinho melhor do que vocês. Eu fui para São Paulo, para o seminário, com 18 anos de idade, um menino, único filho, tenho 2 irmãs, criado com a vovó, paparicado, de Cândido Mota, não sabia andar. Eu fui para São Paulo fazer o seminário de teologia. À tarde eu trabalhava no cartório. À noite eu fazia a faculdade de filosofia em Mogi das Cruzes. E no último ano, durante os 3 anos, eu trabalhava com igrejas ali da Grande São Paulo. Mas no último ano, eu trabalhava com a igreja de Santa Cruz do Rio Pardo. E não tinha WhatsApp, não tinha celular, e mesmo assim eu conseguia um espaço para noivar. Então, queridos, tem época da vida da gente que é de desafios maiores, e a gente não pode ficar com medo, não pode perder a bênção. Ah, eu não dou conta, o desafio é muito grande. A vida é feita de desafios. Quais os desafios que você tem enfrentado? Quais os desafios que você tem enfrentado? E eu sei que você está enfrentando, como enfrentou e como enfrentará. Porque a vida é feita de desafios. Como vencer os desafios e ver as maravilhas de Deus? Vamos voltar para o nosso livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. Olha um para o outro e diga assim: ser forte e muito corajoso. Não é fácil falar para os outros? Agora faz o seguinte: aponta o dedo para você e diga o seu nome: Noidi, ser forte e corajoso. Se nós queremos vencer os desafios, nós precisamos ser fortes e corajosos. Não tem espaço para fracos, mas não é força em nós, não é coragem em nós, é num Deus poderoso, é num Deus de milagres, é no Deus que nos ama, é no Deus que está conosco, é num Deus que está em nós. Por isso, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, diz a palavra de Deus. Então diz o versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Cuidado para obedecer a palavra de Deus. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Qual o segredo para ser bem-sucedido por onde andares? Cuida de fazer segundo toda a lei. Não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Queridos, volto a dizer, a vida é feita de desafios. Enfrentamos os desafios, mas para que sejamos bem-sucedidos e vençamos os desafios, nós temos de nos apegar à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina acerca de todos os assuntos. Cada desafio que você for enfrentar pode ser novo para você, mas não é novo para Deus. E tem os princípios aqui dentro. Se nós obedecermos, temos a garantia da vitória. Se não obedecermos, temos a grande possibilidade do fracasso. Só tem uma maneira de sermos bem-sucedidos.
obedecer a palavra de Deus e não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Havia promessa para Josué. Josué enfrentaria os desafios, mas ele deveria ser obediente à palavra de Moisés e não podia desviar-se, e aí ele seria bem-sucedido. Versículo 8 diz assim: não cesses de falar deste livro. Não deixe de falar deste livro. Em Mateus 12, 34 diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Hoje na EBAC, estudando sobre paixão, tinha uma pergunta: sobre o que você falaria horas a fio, sem se cansar? Sobre o que você conversaria a noite inteira e teria prazer em falar? Eu não vi as respostas. Mas talvez alguém falasse: começou a falar em política, é comigo mesmo. Eu gosto de falar e falo o tempo todo. Eu gosto de falar sobre futebol. Falar sobre futebol, vamos a noite toda. Eu gosto de falar sobre carro, vamos a noite toda. Mas aqui está falando, a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, das coisas de Deus, nós vamos falar sobre essas coisas. Ontem eu cheguei em casa bastante cansado e eu não sei chegar e dormir. Eu tenho que ficar lá, ligo a televisão, às vezes nem assisto direito, mas fica lá ligado. E estava tendo um programa, e naquele programa tinham várias pessoas famosas. Várias pessoas famosas. E um falava, o outro falava, eram pessoas, celebridades. De manhã mencionei o programa e o nome, agora eu não posso porque está sendo gravado. Então, várias celebridades, mas tinha também uma cantora evangélica. Não é nem das que eu mais gosto, mas uma cantora evangélica dedicada, consagrada. E foi dada a oportunidade. Queridos, a hora que aquela mulher começou a falar de Jesus, e ela falava de Jesus, que o apresentador também famoso, ele ficava olhando para ela, não é por essa pose, você já sabe quem é. Ficava olhando para ela, e ela falando de Jesus. E aí ela chegou perto de um cantor famoso, pôs a mão no ombro dele, e começou a falar de Jesus, e foi falando de Jesus. E é interessante porque o apresentador não cortou a palavra dela. E aí ela foi numa outra apresentadora, famosíssima também, pôs a mão no ombro, e vai falar de Jesus, e vai falar de Jesus. E depois ela começou a cantar, e aquele cântico sobre Jesus, e ela cantava sobre o poder de Jesus, e olhava no semblante, na face daqueles famosos, e falava de Jesus destemidamente. Por quê? Porque o coração está cheio de Jesus. Quando o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, às vezes vem alguém e conta um problema para a gente. Conta um problema para a gente e a gente fala: é? Que absurdo. E o meu problema então? Preste atenção no que eu vou falar. Quando alguém vier para você, ou for a você, e contar uma dificuldade da sua vida, é Deus colocando esta pessoa para que você ministre na vida dela. Enquanto a pessoa está falando, vai pensando num texto bíblico. Cita o texto bíblico. Dá uma palavra da parte de Deus. Não cesses de falar deste livro da lei. E depois diz assim: medita de dia e de noite. Eu já falei para vocês qual foi a varinha que mamãe me ensinava e me corrigia. Foi o 2º salmo que eu aprendi de cor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ela inculcava isto em mim. E eu ia sair na adolescência, na juventude, benção, mamãe. E ela falava, Salmo 1, meu filho. Medita de dia e de noite. De tal forma que mesmo que fizesse, ou fosse tentado a fazer alguma coisa errada, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Até hoje, quando eu leio esse salmo, quando eu recito esse salmo, eu lembro da mamãe que está com o Senhor. Inculcou em mim. E isso deve estar na nossa cabeça, inculcado, feito a cabeça mesmo. Medita de dia e de noite, de dia e de noite. E continua o versículo 8. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo, digam comigo tudo, tudo o que está nele escrito. E então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Este é o segredo. A observação dos mandamentos nos faz prosperar. A observação dos mandamentos nos faz com que enfrentemos os desafios e sejamos bem-sucedidos. Deus quer usar a mim e a você, mas temos desafios e vamos vencê-los em nome de Jesus, porque o Deus de Moisés é o nosso Deus, o Deus de Josué é o nosso Deus, e a recomendação e a ordem de Deus para Moisés é a ordem para nós, a ordem de Deus para Moisés, para Josué, é a ordem para nós, que andemos segundo está escrito nesta palavra de Deus e não desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes, queridos, nós queremos vitória, mas não queremos obedecer à palavra de Deus. Eu quero terminar perguntando, você quer vencer os desafios e entrar na terra prometida? Você quer vencer os desafios e ver as maravilhas de Deus na sua vida? Não? Vou perguntar de novo. Você quer ver os desafios, vencer os desafios e ver as maravilhas de Deus e tomar posse das bênçãos que Deus tem para você? Herbert, não, pode ficar sentado um pouquinho aí, Herbert. Eu só quero que você me ajude com a sua voz forte. Você quer vencer os desafios e ver as maravilhas do Senhor? Sim. Amém. Então fique em pé. Fique em pé. E eu vou ler com vocês. E se vocês quiserem fechar os olhos, embora esteja projetado, mas se vocês quiserem ouvir, põe a mão no seu coração e ouça o que Deus tem para cada um de nós nesta noite. Josué capítulo 1, versículo 5. Você que está enfrentando desafios, escute esta palavra de Deus. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Aleluia. Ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu quero que você traga agora para sua mente, para o seu coração, quais são os obstáculos? Quais são os obstáculos? Apresente diante do Senhor. Quais são os desafios que você está enfrentando? Quais são os desafios? Feche o seu olho para você não se distrair. Quais são os desafios? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde